Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diálogo CPP, na verdade é uma edição extra do Diálogo CPP. Eu sou Simone Tortato, estou aqui com meu querido amigo Thiago Luz para mais uma, não é, Thiago? Tamo junto aí, Simone, tudo bem? Tudo bem, mais uma. E dessa vez um assunto muito importante, um assunto que está pegando, gente, que é o assunto da saúde mental do professor, ou da falta dela. Não é Principalmente mesmo? A falta dela. Principalmente, né? A falta dela. E aqui com a gente hoje, a gente tem o prazer de receber para falar desse assunto tão importante, dois convidados muito maravilhosos. Elizabeth Cans, psicóloga aqui do CPP, e o nosso diretor-geral administrativo, o professor Alessandro. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Simone, Thiago, muito obrigado, viu, pelo carinho que vocês sempre têm por nós. Boa. A Beth, segunda vez, né, Beth, que está aqui com a gente? Exatamente, a segunda vez que participo e é uma honra participar do programa e de um assunto tão relevante para a sociedade, para os professores e para a saúde mental dos nossos queridos mestres. E falando então em saúde mental, eu queria que vocês dessem um panorama de como que anda a saúde mental do professor, de tudo que a gente recebe aqui no CPP, cada um na sua frente recebe, né, muitos relatos. Queria que vocês falassem, Alessandro. Simone, Thiago sabe muito bem como que é a saúde mental de um professor, né? Sim. Tá ali na escola, tá na sala de aula, e a gente divide essa experiência com o professor quando ele vem aqui no CPP. Sim. Eu divido muito porque eu visito as escolas do interior, aqui em São Paulo, diretoria de ensino, então a gente encontra com o professor, a gente escuta o relato deles, não é? As reclamações que tem, o assédio sofrido dentro das escola, dentro da sala de aula. Então isso compromete sobremaneira a saúde mental do professor. E o CPP ficou preocupado com essa causa, porque na verdade o CPP, a Beth sabe muito bem disso, é uma entidade que está sempre à frente do tempo. Né? Com a ausência do Estado oferecer um tipo de cuidado psicológico para o professor, nós aqui no CPP desenvolvemos um setor de acolhimento. Então hoje o professor, ele vem aqui no CPP, ele tem um pré-atendimento com os psicólogos, né? O psicólogo já bate um papo, conversa e a gente começa a entender melhor essa rotina de escola. A Beth, ela vai poder relatar casos aqui, assim, diversos, passaria a tarde falando. Sim. Eu posso passar dias falando, porque eu escuto de todos os professores, e isso não está concentrado na capital, isso está pulverizado no estado de São Paulo, inteiro, né? E você lembra, Beth, de algum caso assim que te marcou dessa questão de saúde mental que você tratou aqui? Ah, sim, são vários casos, né, de questões de saúde mental. E uma questão que é muito importante, que o professor Alessandro falou, que é uma questão mundial, né? Essa questão da saúde mental do professor. Tanto é que tem um índice muito grande de professores com síndrome de burnout, né? E isso tudo também vem corroborar com a questão do estresse, do dia a dia, das questões físicas também, que os professores ficam muito tempo de pé, as questões vocais, porque eles acabam falando muito, né? Então, assim, as questões sociais também, porque por conta da demanda do tempo, eles não têm a oportunidade de ter um cuidado médico, um cuidado para procurar um psicólogo, para procurar uma assistência para que ajude eles a enfrentar esses problemas que eles encontram dentro da escola e em relação com a comunidade escolar. Porque dentro da escola é um micro-universo, né? Então, assim, tudo que se passa na sociedade, ela acaba desencadeando ali para a escola. Inclusive, todos os temas centrais, né? Como violência, abuso, assédio moral, né? Por conta das demandas. Então, assim, eu posso narrar, assim, alguns casos de professores que chegaram e falaram assim, olha, eu desisto, eu não quero mais. Nossa, esgotamento, né? Total. Esgotamento total. Se não, né, se eu não conseguir uma licença, eu vou abandonar tudo, porque eu não estou mais suportando. Né? E aí você tem que se preocupar, fazer um acolhimento, encaminhar para um psiquiatra e se preocupar se ele vai conseguir um psiquiatra nesse período, né, para ele conseguir uma licença, para ele conseguir administrar todas essas emoções que ele está sentindo, que está passando. Conseguir respirar um pouquinho, né? E às vezes ele até consegue a licença, mas essa licença é negada. Ele tem, né, correr atrás de fazer reconsideração, recurso. E é mais um estresse que ele passa por conta de todo esse processo. Tem toda uma questão burocrática, né? O Thiago está no dia a dia ali da sala de aula, você deve ter bastante casos também, ou com você ou com colegas. Demais. Até por conta do trabalho nas redes sociais, eu recebo muitos relatos, né? E aí eu sempre falo pro pessoal, procura ajuda e tal. E aconteceu comigo, né? Recentemente, pouco tempo atrás, uma crise de ansiedade assim fortíssima, que é algo que vem
você só sente aquela angústia, você não sabe o que fazer, para onde você vai, a quem você recorre, né? Às vezes procura família, procura um profissional, um especialista para poder tratar, e é fundamental, principalmente esse processo de acolhimento que o CPP adotou, para poder compreender essa angústia do professor e ele se sentir acolhido, né? Que foi o que eu precisava ali para poder sair daquela crise e poder retomar as minhas atividades. E não é um processo fácil de acontecer, porque aí você tem demanda da escola, você tem demanda da sua vida pessoal, tem os seus projetos que você quer desenvolver, e muitas vezes você fica amarrado ali, porque é tanta pressão, é tanta plataforma, é tanto número, processo fabril que se tornou a educação, ela impede que você tenha aquele trabalho de docente, né, de professor, você preparar a sua aula, você poder atuar como professor atuava tempos atrás, né? Agora não, é toda plataforma, é pressão, você tem que fazer isso, aí você leva trabalho para casa, e, enfim. Isso tem adoecido muita gente. Não são poucos os relatos, principalmente aqui no CPP, que tem esse atendimento, mas é muita gente que está passando por esses problemas. Muitas vezes a pessoa nem sabe que está nessa condição, né? Nem percebe. Então, acho que... porque ele é sugado ali pelo dia a dia, né? Que é estresse, é falta de tempo, é excesso de tarefa. Ele acha que é normal, é um cansaço, mas é muito além do cansaço, muito né? Além do cansaço. Sim, é uma exaustão emocional, né? Por conta dessa demanda toda de ter essa administração e ainda não ter autonomia, né? Eu acho que isso é uma questão que pega muito, né, professor? Sim, exatamente. A gente pode falar. Porque ele não tem mais autonomia na sala de aula. Fora, né, todas as questões de relatórios, de ser vigiado, de se sentir perseguido. Aí todas essas questões que acabam envolvendo o dia a dia do professor, que está bem exaustivo. Então, eu queria entender um pouquinho como é que funciona essa questão do acolhimento aqui no CPP. Qual que seria um passo a passo, o professor que é associado, que está assistindo a gente, hoje fala assim, não, eu estou sentindo que eu preciso. Como que ele faz? Então, a princípio, o professor pode chegar na procuradoria e nos procurar. Somos 2 psicólogas que estamos fazendo esse plantão psicológico. Fazemos alguns atendimentos de acolhimento e passamos para o nosso psicólogo que tem aqui no CPP também, que atende, né? E fazemos também os encaminhamentos necessários para os outros médicos, psiquiatras. Dependendo de cada caso. Dependendo da situação ali que o professor esteja sofrendo. Entendi. E, professor Alessandro, essa questão do acolhimento é muito importante, mas eu queria entender e saber um pouquinho mais quais outras atitudes o CPP pode tomar em relação a isso. Para ajudar o professor. Tem muita coisa que o CPP faz, mas eu queria comentar um pouco em cima do que vocês estavam discorrendo aqui. Essa questão do acolhimento é um primeiro passo, é um atendimento preliminar que o CPP oferece para o associado. Então, nesse primeiro momento chega, tão logo detectado pelas psicólogas a gravidade do estado emocional que ela se encontra, a gente encaminha para um psicólogo que a gente tem aqui para dar início ao tratamento, bem como encaminha para psiquiatra. E o CPP está nessa frente, daqui tudo que a gente estava conversando versa sobre uma coisa, sobre o tempo. O tempo é a única coisa que a gente não recupera na vida. Então a gente tem que aproveitar bem dele. E a gente vai conversando, toda roda, toda conversa que eu sento, a gente chega à conclusão que o tempo ele é escasso. Agora imagina, nós estamos falando professor, e o tempo da professora? E o tempo da mãe? E o tempo da filha? Ou a mãe? Ou a esposa? Ou a dona de casa? Onde fica esse tempo? Como que ela encaixa dentro do dia de 24 horas para fazer todas as tarefas dela? Sendo que a elaboração da aula consome minimamente 10 horas do tempo dela diário. Então a gente tem essas medidas, a gente tem projeto, a gente tem um projeto inicial, é um pontapé inicial, um grande projeto, uma coisa profunda. Eu tenho recebido muitas mensagens. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem e os professores eles externam a indignação deles e está correto, tem que externar mesmo, porque tudo que se oferece hoje soa um pouco de oportunismo, soa um pouco de politicagem. Queria falar para esse professor em especial que ele tem que acreditar. Tem que acreditar que é por meio da política que se encontra uma saída. Não é saindo quebrando o Congresso, não é quebrar o STF que nós vamos arrumar saída para os problemas.
é discutindo, é aprofundando e se unindo. Tem estratégia. Tem estratégia. A partir daí, e é fato, o instrumento para que a gente alcance algo é a política. Então, portanto, o CPP, eu idealizei em algum momento, pensando, falei, poxa vida, o que a gente pode fazer de fato que pode melhorar a situação do professor? Aí a gente pensou, inclusive com o professor Tiago, a gente conversava antes de elaborar o projeto, conversei com advogados especialistas em direito público, e a gente chegou à conclusão que a redução da jornada de trabalho do professor seria uma saída inicial de melhoria para a categoria. Isso é inicial, eu quero aqui frisar que é inicial, isso é só o pontapé inicial, entendeu? E com certeza as coisas fluindo, uma das consequências é a melhora da saúde mental, emocional do professor. Com certeza. Então explica um pouquinho pra gente essa campanha, sobre o que ela trata, quais as coisas que estamos reivindicando com essa campanha. Nesse momento a gente busca alterar a lei do piso salarial. Tá. Né? Essa lei ela prevê que a jornada de trabalho do professor seja 40 horas semanais com um piso salarial de R$ 4.867,77. O que a gente imaginou? O que a gente elucumbrou? Elucumbrou a possibilidade de reduzir a jornada para 30 horas, né? Sem prejuízo do vencimento dele, sem mexer no salário. O que de plano já tem um impacto positivo. Seja de ordem financeira e seja de ordem de tempo, não é? Mas ainda assim, eu quero reforçar, eu sempre reforço uma coisa, muito embora a lei fala de 40 horas semanais, eu posso garantir para vocês que o professor deve trabalhar de 50 a 52 horas semanais. Porque leva um trabalho tá para casa, né? Então, por isso que eu acho que nesse momento ainda é tímida a nossa proposta, mas se isso vingar, já é um primeiro passo. E para que isso vingue, para que isso aconteça, necessita da união. Eu tenho batido nessa tecla o tempo todo. Nesse momento a gente não depende de ninguém. A gente depende de mostrar que nós estamos unidos para a causa. A partir daí, a gente vai fazer a coisa fluir. E a gente tem, como eu disse no decorrer do podcast aqui, eu vou poder falar de um projeto muito mais ambicioso que esse. E quero dizer aqui que sim, a gente tem que sonhar e tem que realizar. Então, o legal dessa campanha é que ela é um esforço coletivo, né? Porque vai partir de um abaixo-assinado, né? E o bacana é que você reduz as horas, só que sem mexer no salário do professor, então a aula dele aumenta de valor. A aula aumenta. Ele sai de R$ 24,33 que ele recebe atualmente para R$ 32,45. Mas, de novo, é importante? É importante. Mas tem muito mais coisa para a gente pensar. Por isso que a gente tem que, nesse momento, se unir e pensar de uma forma organizada como a gente vai fazer para tirar tudo isso do papel. O que a gente não pode ser é descrente da vida. A hora que a gente perde a crença, a gente está esperando para morrer. Acabou, né? Tá certo? E eu creio que a gente tem que acreditar e tem que tirar coisa do papel. Pegando o gancho aqui do professor, eu percebo assim, a melhora da qualidade de vida do professor quando se reduz essas horas, porque ele vai poder cuidar da sua saúde, cuidar da sua família e também ter prazer em dar aula, né? Aumentar a autoestima desse professor, saber que ele é valorizado socialmente, porque o que ocorre hoje é uma desvalorização do profissional, do professor, né? Então, assim, acho que é importante a gente trabalhar isso, porque ele vai se sentir valorizado, ele vai, né, ter uma renda melhor, menos tempo de trabalho, nesse sentido, porque o professor trabalha muitas horas, além das 40, né? Sim. Então, é importante porque a sociedade toda vai ganhar. Porque quando nós temos professores satisfeitos e preparados e enganjados, a sociedade toda ganha. Sim. Né? Porque nós todos somos frutos dessa formação, daquele professor que pegou na nossa mão, aprendeu o nosso beabá. Então, assim, né? O professor, advogado, professor. Então, todos passamos nas mãos desses mestres maravilhosos que, de certa forma, nos mostraram o mundo. Com certeza. Ninguém se forma a não ser pelas mãos de um professor. Né? Exatamente. E, Tiago, você que está ali na sala de aula todos os dias, como você acha que isso ia impactar na vida do professor? Os impactos são imensos, né? Eu queria até pegar um gancho do que o Alessandro falou, antes de falar desses impactos,
Que a gente escuta muito essa questão da política, né? Que a gente não tem que discutir política, que não sei o quê. Mas se nós não discutirmos, não debatermos esses problemas que são relacionados à política, outras pessoas vão fazer. Alguém vai discutir com você. Estão fazendo. Será que elas estão fazendo a favor dos professores ou contra? Então a gente tem que ter o hábito de acreditar naquelas pessoas que estão defendendo os professores. E não fazer o caminho inverso de criticar ou de querer confrontar quem está na luta pelos professores. Então acho que é importante pontuar isso, porque é um movimento que tende a crescer, está crescendo e é importantíssimo. A gente fala muito na preparação das aulas, que o professor tem que estar preparado, o professor precisa estudar mais, ele precisa se qualificar. O professor quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, e com a carga horária de trabalho que nós temos hoje, não é possível. Como o Alessandro falou muito bem, a carga horária passa de 50 horas semanais, fácil. Preparação de prova, correção de trabalho, correção de tarefas e mais um zilhão de coisas que o professor está em casa no sábado e no domingo, ele está pensando o que ele vai fazer na segunda-feira já na escola. Então, reduzindo essa carga horária obrigatória de 40 para 30 horas, os avanços são imensos, sem falar da questão financeira, né, como já foi mencionado, mas a qualidade de vida do professor, que vai poder dedicar tempo à sua família, vai poder tempo ao lazer, tempo para cuidar da sua saúde, porque hoje nem isso o professor faz. Assim, eu só vejo um lado positivo nesse projeto, eu não vejo nada que seja ruim. Então, acho que vai valorizar o professor e vai dar melhor qualidade de vida. E aquilo depende só da gente. O abaixo-assinado não precisa ser só professor para assinar. Qualquer cidadão brasileiro que se preocupa com a educação, que se preocupa com os professores, com as crianças, deve assinar e fazer parte dessa luta, porque a gente só vai construir acreditando, como o Alessandro tem frisado sempre nos vídeos. A gente precisa acreditar e a gente vai fazer acontecer. É assim, eu vejo dessa forma. Se a gente não acreditar, não adianta nada. Então vamos fazer o seguinte, a gente deixa na descrição do vídeo o link para o abaixo-assinado, que aí todo mundo tem acesso, consegue entender o que é a proposta e consegue assinar também, e a gente pede também então que você compartilhe para o maior número de pessoas que você puder, para a gente conseguir esse esforço coletivo. Ótimo. Tem uma questão aqui que eu também quero... Vocês vão falando, eu vou refletindo. Essa questão da redução da jornada de trabalho não é privilégio. Isso não é privilégio, isso é uma necessidade. Né? E quando a gente compara o professor com os outros servidores, seja do Estado, da União, tudo mais... O professor, ele é o mais desvalorizado que tem. Quando você pega em qualquer ângulo, qualquer esfera que você olha, o professor é o mais valorizado. E como bem disse você há pouco, do juiz ao médico passou por um professor. Do ensino fundamental, médio e curso superior. Sim. E o estranho, que não tem a valorização necessária. Atende a quem a ignorância? Atende a quem a ignorância? Sim. A quem interessa manter a quem interessa passa por um bom professor. E a educação, ela é o pilar fundamental para um país desenvolvido. Não existe país desenvolvido que não investe na educação. Ou o país ele vai investir em educação, ou ele vai investir em segurança pública. Ou o país investe em escola, ou em presídio. A escolha de quem? A escolha é nossa no primeiro momento, que é a gente que vota. Cada um de nós aqui tem um voto. Então a gente tem que entender se aquele candidato para o cargo do executivo, ele tem como importância na plataforma de governo dele a educação. Se ele já não tem, já fica atento. Que não é com arma na mão que se faz, que se traz segurança. O que traz segurança é a educação. Você falou aqui, Thiago, o pessoal não quer discutir de política. Cresci escutando, não se discute religião, não se discute política e não se discute time de futebol. Não se discute porque as pessoas não sabem dialogar. Por que elas não sabem dialogar? Porque não tem educação. Se tivesse educação, você pode discutir qualquer tema. Sim. Porque é a educação que vai ensinar você a ter o respeito pelo pensamento diverso. E é isso, conviver com quem pensa igual a gente é fácil. A gente tem que aprender a conviver com quem pensa diferente da gente. E o que vai fazer a gente respeitar isso? A educação, o professor e o investimento na educação.
Com certeza. Então, aqui a gente no CPP, a gente está sempre preocupado, claro, com o grande agente da educação, que é o professor, com a saúde mental do professor, com a rotina do professor, tornar mais leve. E a gente pensando nessas pesquisas, né, a Beth colocou aqui a questão do burnout. Pelo que eu vi, a profissão de professor acho que é uma das classes que mais tem burnout de todas. Exatamente, Simone. O professor, assim como o enfermeiro, o policial, segundo a Organização Internacional do Trabalho, está entre as profissões que mais tem incidência da síndrome. Então, assim, é uma classe bem prejudicada por todas essas questões emocionais que ela acaba enfrentando no seu dia a dia. Então, realmente, a gente percebe que é uma classe que está adoecendo. Sim. Né? E nessas pesquisas também chama muita atenção, o Thiago pode muito bem falar sobre isso, que a gente deu até uma olhada antes, assim, em umas pesquisas que mostram que a questão da saúde mental é um dos maiores problemas dos professores hoje e está muito vinculado também à violência. 25% dos afastamentos médicos da rede estadual da educação é por problema relacionado à saúde mental. Isso eu falo com dados do próprio governo do estado. Então, assim, violência, sobrecarga de trabalho, tudo isso influencia, assim, diretamente nesse processo. Assédio moral, ameaça, né, e tudo mais. E aparentemente cresceu muito essa questão de violência nas escolas. Sim. Todos os dias, você abrindo rede social, jornais, portais de notícia, você tem informações de algum caso de violência. Estudante contra estudante, estudante contra professor. E às vezes a gente acha que acontece longe, mas às vezes está acontecendo dentro da própria escola e o professor não tá bem, percebe? E às vezes, posso fazer um adendo, por gentileza, Thiago? Eu recebi um professor, né, narrando que os alunos, ele quebrou o lápis e foi furar o outro coleguinha. Ele falou, gente, eu fiquei muito mal com aquela situação, porque se eu pego para segurar e seguro um pouquinho a mais, a criança vai ficar marcada e eu vou sofrer alguma consequência. Né? Então, assim, ele ficou super perdido nessa situação de como lidar com essa demanda. Então assim, o professor acaba sofrendo com a violência entre alunos e violência aluno-professor. Complicado, né? Sim. Como que a gente pode ajudar esse professor em relação à violência? Comunicar, né, a direção da escola, chamar os pais, aqueles procedimentos que a escola costuma fazer, né? Às vezes chamar o assistente social. E aí eu trabalhar as questões emocionais do professor, porque ele ficou muito abalado com essa situação. Porque ele se sentiu impedido de fazer alguma coisa por conta que ele também estaria cometendo uma violência se ele segurasse esse aluno com muita força. Ou para tirar esse aluno desse embate. E eu acho que para além de que esse processo é o pós, né? E aí a gente tem que pensar no antes. A gente estava conversando, né? E o Alessandro tem... Acho que poderia falar um pouco mais sobre isso, que acho que vai na linha do que ele tem pensado com relação a algo mais amplo para o professor. Sim, o que a doutora Beth traz é uma questão técnica, né? Mas a gente pode pensar aqui que, assim, eu acho que o primeiro passo para mudar é o professor externar a indignação dele. Né? Também só reclamar não adianta nada. A gente tem que externar e tirar do papel. Tem que agir, então vamos lá, no primeiro passo a gente já tem aqui, inicialmente, nós estamos discutindo a redução da jornada de trabalho. No segundo passo, a gente tem que começar a pensar num projeto de conscientização às famílias. No que a família está contribuindo dentro da escola. Porque não adianta, eu sou do tempo que quando o professor reclamava da gente, de mim e dos meus irmãos, chegava em casa a conversa era outra. Hoje não, quando o professor reclama, a conversa é outra na escola, ele é agredido muitas vezes pelos pais. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento aqui e eu estou pessoalmente muito empenhado em querer mudar. Quero mudar, mas antes de tudo, cada um de nós vamos ter que mudar dentro de si. E achar que nós não somos vira-lata, que nós temos direito, sim, de melhorias. E repito, não é privilégio, é necessidade. Eu tenho um pensamento e a gente está aprofundando nele. Nesse primeiro momento eu quero sentir como que vai ser a adesão da redução da jornada de trabalho. Porque independente de como for, uma coisa eu quero aqui destacar, tá? Tem muita gente importante da educação engajada na nossa causa. Se essas pessoas que têm a relevância que tem para a educação estão engajadas, é porque de fato isso é possível. Sim. Não é? Agora a gente precisa aqui nos unir. De novo, a palavra é união. Né?
eu destaco aqui que esse projeto é nível nacional. Como é uma lei federal, tá certo? Ele abrange todo o território brasileiro. Então, se der certo, o que vai dar? Não é se. Não existe a possibilidade para mim disso não dar certo. Eu tenho convicção que isso vai dar certo. A gente só tem que superar essa primeira fase, esse primeiro momento que é colher as assinaturas. Porque depois, minha parte, eu estou me comprometendo, eu vou fazer. Eu falei que eu vou para Brasília, se eu tiver que acampar lá na porta, eu vou acampar na porta. Mas eu vou sensibilizar alguém que vai apresentar essa proposta. E ponto, esse aqui é meu propósito. Agora eu preciso que colaborem. Né? A gente tem lá a assinatura? Tem. Se acabar com aquele número de assinatura, tá tudo certo. Eu vou imprimir aquilo e vou levar com aquele número. Mas eu acho que se a gente demonstrar força, se demonstrar, falar, ó, tá aqui, nós estamos unidos para isso, e começar a se movimentar, tenho certeza que rapidamente a gente vai ter um deputado que vai falar, não, daqui deixa eu ver isso melhor. Tá certo? A gente recebe mensagens do Brasil inteiro. Isso tem me motivado bastante. Isso tem me motivado muito. Falo de coração, porque são várias as dúvidas, várias as questões. Tem uma questão, poxa vida, e isso não foi de um professor, foi de um cidadão comum. O que eu achei legal, porque a gente está vendo que está atingindo todo mundo. Esse pai perguntou, falou, tá, vai reduzir a jornada de trabalho do professor, ótimo, ok, eu apoio. Mas e o meu filho na escola também vai perder horas de aula? Não vai perder horas de aula. Pelo contrário, o Estado tem a obrigação de compor essa lacuna, se houver. Na verdade, hoje tem 40 horas aí, semanal. Já existe uma lacuna de 40 mil professores, então não é a redução da jornada que vai impactar. É falta de estratégia de quem governa que impacta. Tá certo? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu quero então aqui reforçar. Não muda absolutamente nada para o aluno. O que vai mudar para o aluno é que ele vai ter uma melhor qualidade de aula, porque ele vai ter professor melhor preparado, professor descansado, para poder dar aula para ele. Inclusive para você, mãe, para você, pai, que vai deixar teu filho com um professor, você está entregando para um professor que está descansado, não tá esgotado. Então peço que você pense com carinho nesse projeto e entre nele de cabeça, porque isso vai ter um impacto em toda a sociedade, não só para o professor. Se cada pessoa que assinar, passar pelo menos mais uma pessoa a assinar, a gente tem uma reação em cadeia e logo passa 1 milhão de assinaturas. Pode, né? Que é o que a gente... Cara, isso tem que virar uma corrente do bem. Exato. De verdade. Você quer melhorar? Não adianta reclamar. Quer melhorar? Levanta do sofá e vamos fazer acontecer. Reclamar é fácil, e é fácil mesmo, tem que reclamar. Mas não adianta reclamar e não fazer nada para mudar. Certa vez eu ouvi de alguém dizer o seguinte, ó, em vez de você ficar dando palpite, levanta, vai e faz. E é isso que eu resolvi fazer, vou levantar e vou fazer. E eu tô entrando numa causa de uma categoria que eu conheço profundamente. Sim. Eu conheço profundamente essa categoria. Há 30 anos eu trabalho no CPP. Eu costumo dizer que eu comecei na garagem e cheguei no 5º andar. E não foi à toa. Não foi puxando o saco de ninguém. Foi trabalhando, foi me desenvolvendo, foi estudando, foi tentando entender os professores. Eu atendia professor na minha época de atendimento, que eu sei de centenas de história, de vida pessoal, de vida profissional, do que impactava. Foi isso que me construiu enquanto cidadão para querer abraçar essa causa. Foi a partir daí que eu fui me formar, fui fazer direito, me especializar na parte trabalhista, porque o trabalho é o que dignifica o homem, o cidadão. Então eu quis sempre defender a causa de um trabalhador. E o professor é o quê? Ele é um trabalhador. Um super trabalhador. Um dos mais importantes. A partir daí, me despertou o desejo de fazer o curso de pedagogia. E eu fui me preparar. Então aqui, você, professor, vocês não estão lidando com um aventureiro. Vocês estão lidando com uma pessoa que tem vontade de fazer as coisas acontecer. De novo, o que depender de mim, nós vamos fazer. Se parar agora a campanha, eu vou pegar as assinaturas que tem ali e vou para Brasília semana que vem. Eu vou fazer minha parte. Eu quero repetir e frisar isso o tempo inteiro. E você pode dar pra gente uma palhinha do que seria um segundo passo? Nossa, esse segundo passo é o meu sonho. É elaborar um grande estatuto. Eu já tenho um nome para isso. Seria Estatuto de Proteção ao Professor e Educação Básica. Perfeito. Nesse estatuto, a gente está reunindo vários relatos de todos os professores. O que aconteceu com ele na sala de aula que hoje desmotiva ele a continuar dando aula?
aqui a gente falou bastante. Parte disso é o assédio moral. Então a gente tem que, dentro desse estatuto, blindar esse tipo de prática contra o professor. Esse é um ponto. E esse assédio ele passa em várias camadas. Desde quem está na ponta da educação até quem entrega o filho na escola. Então, esse estatuto tem que proteger o professor nesse sentido. Tem que haver uma proteção também com a vida profissional desse professor. É inadmissível o professor não ter a previsão de um dissídio. Todos os trabalhadores do país têm, todos. O professor não. Qual foi o último reajuste salarial que o professor teve sem esse último aqui, que não sei nem se eu chamo isso de reajuste, porque eu não quero entrar nessa esfera política, eu quero ficar focado no que eu estou fazendo, sim, que é a campanha de proteção, de valorização ao professor. Não quero entrar nesse mérito, mas nosso estatuto vai prever isso. Vai ter que ter um dissídio. Isso é anual, por lei. Tá certo? E aí, e tem outras frentes também. A gente tem que pensar nessas questões da saúde mental. Hoje o CPP, ele criou esse departamento de acolhimento, tem um psicólogo, mas ele é muito tímido pelo tamanho do problema que o Estado enfrenta. E quando eu falo de Estado, eu não estou falando só de São Paulo, tá? Estou falando do Estado, dos estados federativos, de todos os estados que compõem o país. Todos eles têm o mesmo problema. Então, assim, é tímido. O que a gente tem aqui é para tentar dar um conforto para o nosso associado, mas eu acho que o Estado tem que ter essa estrutura e oferecer para o professor. Não é? A gente está falando aqui da redução da jornada, a gente está falando aqui de reajuste salarial. Por que não pensar sobre as atividades extra-sala de aula? Por que o professor não recebe por elas? O professor ele tem que dar aula. Ele planeja e vai dar aula dele. Ele tem que fazer isso. Agora, existem outras atividades. Por que não receber por elas? Sim. Então, esse projeto ele é maior. Mas esse projeto não é um projeto, eu quero aqui dizer que isso não é um projeto meu. Isso é um projeto de cada um que está comigo participando. São várias as pessoas. São várias. E gente que veio para ficar, gente que chegou agora veio para ficar, né? Gente que está comigo nesse sonho aqui, que era o Thiago, desde a primeira vez que eu pensei nisso, talvez você tenha sido a primeira ou a segunda pessoa que eu conversei. Sim. E depois chegou todo o pessoal que está por trás da câmera, que são tão importantes quanto eu que saio pedindo para assinar. Simone foi uma das primeiras a saber. Enfim, e depois os que vieram e realmente assinaram. Então isso não é meu, isso é nosso, isso é da sociedade e isso é do povo. Muito importante essa colocação do professor, né, essa importância da união que ele frisa muito, né? A união dos professores, a união da sociedade. Né? Porque uma sociedade justa é composta por profissionais bem qualificados, que tenham qualidade de vida, que tenham qualidade mental, de saúde mental, qualidade física também, como eu já falei anteriormente, porque o professor sofre muito dessas sequelas, né? E às vezes não tem o atendimento adequado por conta disso. E então, assim, essa união de todos os professores do Brasil todo, das famílias, de todos nós, como cidadão brasileiro, de assinar a petição do professor. Sim. Né? Nossa petição. A nossa petição, porque né, somos de todos. Todo mundo. E a repercussão ela é extremamente positiva. Todo mundo que entra em contato comigo, seja no Instagram, WhatsApp, nos próprios comentários dos vídeos do canal, é sempre falando positivamente. E é legal isso, porque eu também acompanho, tá? Eu acompanho ali ativamente, eu vejo os comentários. Na petição tem mais de 1000 comentários. Eu comecei a procurar, não tem um criticando. Todos eles é motivando. Eu quero aqui traçar um paralelo, inclusive, não é? Do que representa essa petição. Essa petição, ele é mais um instrumento reivindicatório, assim como era a greve. Isso. Assim como é a greve. Só que é de uma forma diferente, ela tem um outro condão, digamos assim. A greve você vai lá na rua, você faz barulho, você para uma cidade, não é? Hoje eu tenho o compreendimento, isso é minha ótica, não estou dizendo se está certo ou se está errado. Acho que a greve ela continua sendo um instrumento reivindicatório interessante, mas hoje ele é um instrumento da qual ele tá atendendo uma categoria
prejudicando as demais. Porque veja só, o professor, quando a gente sobe na Paulista e para a Paulista, você está prejudicando a mãe que precisa ir trabalhar. Você está prejudicando o outro ali que precisa chegar no serviço dele. E tá tudo certo fazer a greve. Mas olha que bacana esse tipo de reivindicação que a gente faz sem prejudicar. Civilizado, honesto, porque ali ninguém tá pegando na mão de ninguém e fala assina. É espontâneo. Então, não deixa de ser um instrumento de reivindicação. Só que sem bagunça, sem barulho. Um clique. Não é? Tá certo? Então, assim, professor e cidadão. Isso aqui também é uma forma de externar a indignação. É assinar a petição. Muito bom, é assim que a gente vai fazendo a diferença, né? Fazendo a mudança, se juntando, todo mundo colaborando, né? E eu acho que esse bate-papo foi muito bom, foi muito bacana, assim, esclarecedor. Eu queria saber de vocês se vocês têm alguma consideração final para colocar aqui pra gente. Eu gostaria de falar sobre a importância de ser professor, de amar o que faz e de, às vezes, não se sentir capaz ou em vontade de ir para a escola dar aula por conta de todas essas questões que estão ocorrendo, né? Então, assim, abraça essa causa. Nós estamos lutando aí para que os professores consigam ter uma melhor qualidade de vida, saúde mental. A gente está, assim, muito empenhado para que tudo se resolva, para que as pessoas fiquem firmes no propósito, que estejam unidos e que essa campanha, assim, se espalhe pelo país todo, como já está, né? E que a gente faça um bom trabalho e que os professores consigam ter qualidade de vida. Sim. Alessandro? Eu vou vender meu peixe. Assina a petição. 30 segundos. Nome, sobrenome, o e-mail, aceitou, pulou os 35, sim, compartilhar, pronto, assinou, compartilhou, o link vai estar aí, não é? Eu acho que são 30 segundos que decide uma vida inteira. Uma vida inteira, provavelmente não nossa, que esse impacto ele vai vir ao longo do tempo, mas isso já pode alcançar os nossos filhos, netos, e é uma coisa que se cada um de nós aderirmos, pode mudar a realidade do país. Eu quero repetir, ou vamos investir dinheiro em educação ou em segurança pública. É simples assim a vida. Tiago, muito bom, né? O que você achou de hoje, do nosso bate-papo de hoje? Perfeito. Acho que ficou a mensagem pra galera que você não tem que sofrer sozinha. É só dar a mão aqui, ó. Vem junto. Todo mundo junto. Campanha, assina, participa, porque é só assim que a gente vai fazer a transformação. Com certeza. Então é isso, pessoal. É isso que a gente precisa, é isso que a gente quer, é para isso que o CPP está aqui lutando sempre. Professor com qualidade de vida, professor com saúde mental em dia, é assim que a gente vai construir a sociedade que a gente quer, que é com educação, né, Tiago? Exatamente. Então, gente, ó, o link do abaixo-assinado vai ficar aqui na descrição do vídeo. Peço que vocês olhem com carinho, compartilhem, assinem. Seria legal também conhecer as redes sociais do professor Alessandro, que lá ele explica direitinho quais são suas redes. Pode compartilhar com o pessoal. @Alessandro do CPP. Boa, lá tem bastante vídeo, né? Sobre muitos vídeos explicando o impacto, a gente explica lá os benefícios, né? E todo dia está sendo postado vídeo novo, tá bem bacana. Muito bacana, então vai lá que vocês vão ter bastante assunto para conhecer dessa campanha. E eu queria agradecer demais, então, a participação de vocês, professor Alessandro, a Beth, nossa psicóloga aqui. Obrigada. Meu querido amigo Tiago Luz, mais uma. Muito obrigado. Valeu, hein? E você, não esquece de compartilhar essa conversa aqui, de curtir as redes sociais do CPP, do professor Alessandro também, do Tiago Luz, da Beth, de todo mundo aqui, as minhas, de todo mundo. E até o próximo Diálogo CPP.